Eu bati 3 dias com ele, né? O primeiro dia eu tava muito nervoso, assim, muito. Esse skate foi só aquecer, assim, aqueci ele pro jogo. Não é fácil encarar essa situação. Nadal eu bati 2 vezes, eu bati uma com o juvenil também no US Open com ele. Eu era agenciado pela organizadora do torneio, aí eles que fizeram o meio de campo lá pra esse treino. Nadal também, obviamente eles têm que pagar garantia, todas essas coisas, eles negociam com o jogador a vinda dele, né? Com o Djokovic eu nunca treinei, mas nos grandes lances, sim, já vi ele, sim. E o Carlitos pode chegar perto desse Big Free? Difícil de falar porque são muitos anos, né? Quase 20 anos que eles ficaram hegemônicos, assim, acho difícil. Daqui a pouco vão vir outros jogadores mais novos também ali, quando o Alcaraz tiver os seus 25, 26 anos, ou tá vindo os de 20. A Bia, fenomenal já o que ela alcançou, né? Se ela resolver parar de jogar agora, acho que já vai ter cumprido o papel dela. Que bom que ela tem mais alguns anos ainda pela frente, né? Malucos e loucas por tênis, sejam bem-vindos para mais uma entrevista Loucuragem. E hoje, convidado especial, tenista extra classe aqui do nosso tênis brasileiro. Estamos aqui com Guilherme Clézar. O cara já foi 153 do mundo. Já venceu Tsitsipas, Sonego, jogou com Berrettini, jogou com Garim, venceu inclusive o Garim também. Aqui a gente pesquisou, Clézar, aqui a gente pesquisou tua carreira, então hoje a gente quer passar por todos esses momentos aqui contigo. A gente quer conversar também sobre os bastidores do circuito, sobre o teu início também no tênis. Então seja bem-vindo aqui à nossa entrevista Loucuragem. Obrigado, agradeço o convite aí, vamos ver o que sai. Boa, Rafa, seja bem-vindo aqui para mais uma entrevista Loucuragem. Segunda vez que o Rafa entrevista o Clézar, né? É a terceira, se a gente colocar lá a final da Thomas Engel também, dá pra colocar como... Verdade. Mas é a primeira que eu entrevisto ele casado, né? A primeira que tu tá casado aí, Clézar. Agora tem outra partida já. Sim. Exato. Vamos falar também um pouco. Vamos falar um pouco também da parte pessoal, também do trabalho do Gui aqui. E, enfim, a gente quer passar um pouco sobre toda a tua carreira, cara, do tênis, que tem muita coisa legal pra nossa audiência aqui, pros loucos e loucas, cara, que acompanham o tênis. E pra começar, cara, queria te perguntar um pouco como é que tu iniciou jogando, cara? Como é que foi teu início no tênis? Eu dei uma pesquisada, eu vi que foi mais por influência do seu pai, né? Que seu pai te colocou no esporte. Como é que foi o teu início e com quantos anos, cara, tu começou a jogar? Foi exatamente assim. Eu comecei a jogar mais ou menos com uns 4, 5 anos. Muito por causa disso, exatamente por influência do meu pai. Ele amava tênis, né? Ele começou a jogar um pouco mais velho, assim. Foi daquelas pessoas que criam um amor incondicional pelo esporte, né? A gente vê acontecer muito isso. E desde cedo ele já começou a me levar junto nos jogos que ele ia e me estimulava a jogar. E foi basicamente isso, assim. Foi bem natural, assim. Eu tinha um certo talento, obviamente. Então as coisas foram indo bem naturalmente ali no início da carreira. Legal. E esse teu início ali, né? A gente é aqui do Sul, né? A gente é gaúcho, então a gente vai falar um pouquinho. Você iniciou jogando ali na Leopoldina mesmo, no juvenil, ou você começou em outro clube? Não, eu comecei jogando na Jitsi Tênis. Eu joguei na Jitsi do 0 até os meus 13 anos, mais ou menos. Aí depois eu fui para um outro lugar que era voltado um pouco mais para treinamento um pouco mais específico, né? Entendi. E esse início eu me lembro, cara, porque eu joguei, não sei se você se lembra de mim, mas eu me lembro de você nesse início do circuito ali. Eu sou mais velho que você, acho que eu devo ter uns 2, 3 anos a mais. Uhum. E você, cara, já jogava muito bem tênis. Realmente o que você falou, você sentia que tinha o talento pra jogar, assim, que era algo que você levava a jeito, ou isso você só foi perceber mais próximo do profissional ali quando você tinha 17, 18 anos, quando você começou a jogar os maiores torneios juvenis, ou antes já você sentia, cara, isso aqui vai ser a minha profissão, digamos assim, a futuro? Assim, muito jovem não tinha como ter muita noção disso, né? A criança, assim, não tem muita ideia do que tá acontecendo, mas eu realmente perdia muito pouco, né? Eu
ganhava quase todos os torneios que eu jogava ali, até os meus 13, 14 anos. Aí depois eu comecei a perder um pouquinho mais, porque comecei a jogar em todo o Brasil, mas ainda ganhava muito, sempre tive entre os melhores ali. Mas realmente as coisas se aclararam mais a partir ali dos 16, 17 anos, que eu fui jogar os primeiros torneios na Europa. Também joguei na América do Sul, também fui relativamente bem. Aí a partir daí sim começou a ficar a coisa um pouco mais clara, né? Mas ali no início não dá não para ter muita ideia, até porque a gente fica num círculo um pouco restrito, né? Joga aqui em Porto Alegre, depois joga no estado, depois joga algum torneio ali no Brasil, um que outro. Aí só mais tarde ali começa a alçar voos mais altos e dá para ter uma maior menção do que tá acontecendo. E dessa galera ali dos brasileiros, do circuito brasileiro, os campeonatos brasileiros, você chegou a ser número 1 do Brasil? E quem é que jogava contigo, assim, nessa época de juvenil ali, de brasileiro mesmo, os campeonatos daqui mesmo? Sim, fui número 1 do Brasil em todas as categorias. Quem era da minha geração, o menino do Australian Open, o Thiago Fernandes, a gente jogava junto, ele Sim. jogou 2 anos de profissional, depois parou. O Thiago Monteiro é 2 anos mais novo do que eu. Aí tem alguns outros meninos assim que jogavam ali comigo, mas acabaram nem jogando profissional, então nós brasileiros assim, falar aqui não vai mudar muito, assim, porque o pessoal realmente não encarou a carreira de tenista. Legal. O Rafa queria falar um pouquinho também dessa etapa ali de juvenil, né, Rafa? Isso, tu foi 13 do mundo juvenil ali, né, cara? E eu quero pegar uma fase, assim, que todo mundo fala, né? E tu, por estar dentro ali, basicamente, acho que tu pode ter mais propriedade pra falar que é a transição, né? Tu chega como 13 do mundo juvenil e vai se tornando profissional, né? E, cara, não dá uma bugada nessa hora que tu vê que o caminho é muito mais difícil que tu imaginava ali, né, cara? Não é assim de tu migrar de 13 juvenil pra 13 do mundo ATP, né, cara? Como é que era a tua expectativa versus realidade nessa época, nessa transição aí, cara? Nunca é muito fácil, né? A gente ganha muito mais no juvenil, o profissional a gente acaba perdendo bastante, né? No início da carreira, principalmente. Mas, assim, foi uma época para mim que tinham muitos torneios no Brasil, Futures, né? Então, isso foi algo que alavancou minha carreira muito rápido também, porque, querendo ou não, o nível aqui dos Futures era um pouco mais baixo do que se for para a Europa jogar, que lá talvez possa ter um pouco mais de dificuldade para, de repente, entrar no bloco ali de 300, 400 do mundo. Então, eu acabei passando muito rápido essa fase de Futures, né? Eu joguei 1 ano só de Futures. Então, essa minha transição foi bastante bem sucedida, né? E eu estava bem orientado ali no início da carreira também. O que me ajudou, acabou ajudando um pouco também foi essa questão do Thiago ter ganhado o Australian Open, então o foco estava muito ali em cima dele. Então, acabou me tirando praticamente toda a pressão de ser o novo Google, alguma coisa nesse sentido, né? Acabou ficando tudo ali em cima dele. E aí acabou que eu consegui ter sucesso, acho que principalmente por causa desses 3 fatores, né? Eu tá bem orientado, não ter tanta, teoricamente, pressão assim em cima de mim, tá mais voltado ali pro outro menino, e por estar tendo uma leva de torneios no Brasil que era bastante alta, né? Eu lembro que eu devia ter uns 40 Futures por ano aqui. Então facilitava um pouco pra gente também, né? Esse grau de orientação que tu fala, quem é que te treinava na época? Quem é que te assessorou, assim, pra te botar no trilho ali, basicamente? Porque também tem essa fase, cara, da vida do cara também, né? Sim. Que, muita coisa nova e tal. É tenso administrar tudo, né? Com a cabeça daquela época, sim. né? Isso foi bem importante ali. Eu treinava com o João Suete. Acho que ele foi fundamental ali também para alinhar algumas outras coisas que eu precisava fora da quadra, né? E o João me ajudou bastante nisso e acho que foi muito devido a isso também que eu tive sucesso ali na minha transição. E isso na época de juvenil também, quando você jogou os 2 últimos anos ali, de 18, você também já treinava com o João ou tinha outros treinadores ali em juvenil? Não, eu treinava no IGT aí, foi um projeto que teve aqui em Porto Alegre, durou acho que uns 5, 6 anos.
Aí eu treinava lá e aí no meu primeiro ano de pro eu comecei a treinar com o João já. Acabei o juvenil, depois do US Open eu já comecei a trabalhar com ele até o primeiro torneio oficial que eu joguei profissionalmente já era com o João, né? Sem ser juvenil mais, dá pra se dizer assim. Legal. Eu tava vendo aqui um pouco da tua carreira juvenil. Você foi vice-campeão de Roland Garros em duplas, né? Aham. E também você fez 2 vezes quartas de final em Roland Garros e também no Austrália. Você fez quartas de final. Isso. Isso, né? E, cara, eu vi aqui, era uma galera que continua jogando aqui, bons jogadores da tua época, que tem o Maton Filchovic, tem o próprio Tim, o Colarini ficou um pouco mais nos Challengers, tem o Hugo Dellien, o Riri Vesely, teve uns caras que foram top 100 e que estão bem consolidados hoje, né? Como é que era essa época, assim, de juvenil, assim, esses caras, você chegava a trocar ideia ou era mais com sul-americanos mesmo? A gente não tinha muito contato, não, porque basicamente a gente jogava junto só os grandes lãs, né? Então a gente ficava jogando mais aqui na América do Sul, então a gente ficava mais com o pessoal daqui mesmo e eles mais entre eles lá, né? Mas sim, a minha geração era ali de teve bons tenistas, né? E teve algum, assim, desses caras, assim, se você voltar atrás, assim, de memória, que você viu, assim, jogar nessa época, cara, esse cara aqui joga muito, não tem como ele não vingar, e às vezes, talvez você tenha até errado algum nome, ou algum desses caras, assim, o Filchovic já jogava muito mesmo, ou não dava pra cravar? O Fabinho jogava muito bem. O Fuxovic jogava muito bem, eu lembro que ele ganhou até o Wimbledon, se eu não me engano. E eu joguei com ele no US Open. E, puta, eu tomei um sarrafo, assim, foi feio. O Fuxovic jogava muito bem mesmo. Aí, o Damir Dzumhur jogava bastante bem, também, quando Dzumhur. era juvenil. Ele acho que chegou a 20, 30, né? Ele tem a minha idade também. O time não era muito bom, assim, ele era um pouco pior. Eu acho que ele ficou melhor ali um pouquinho depois. Mas eu lembro que o Fuxovic chamava bastante atenção mesmo. Legal. Quer perguntar alguma coisa dessa época aí de juvenil mais, Rafa? Cara, não, eu já vou fazer um saltinho aqui já do juvenil já pro profissional, porque, cara, também um lance que o louco e louca por tênis não tem muita noção, né? E, cara, só pra quem viveu o alto rendimento pra saber, né? Cara, ali tu tem muita competição, né, cara? Tu tem, pô, tu toma a primeira rodada, tu olha torto pro cara, enfim, tu depende, a tua grana da semana depende daquilo, né? É possível desfrutar do circuito, Clésar, ali, pô, nesse mais alto rendimento, assim, e até fazendo meio que de filme alternativo, vindo já pro final, né? Tu desfruta mais agora do tênis do que naquele momento do teu auge de alto rendimento ali, cara? Como é que é a relação, assim, cara? Esse paralelo, se pudesse traçar aí. Dá para desfrutar, sim, mas com certeza a gente vive quase sempre em alta tensão, né? Toda semana tem que defender ponto, ou exatamente isso aí, tem que pensar como é que vai estruturar financeiramente. Não é muito simples assim de fechar essa equação, mas sim, é uma vida legal, a gente tira muitas lições, né, da vida de tenista, de atleta, acho que no geral. E, assim, falando basicamente de aproveitar, hoje com certeza eu aproveito mais o tênis porque hoje é meu lazer, né? Antigamente não era. Então, falando assim de realmente aproveitar o esporte, jogar, por eu curtir, hoje a minha relação é muito melhor, dá pra se dizer assim, no tempo que eu jogava profissionalmente, né? Não que eu não gostasse de jogar, mas envolviam outras coisas que hoje não tem incluídas, né? Então, eu acho que isso deixa a relação com o tênis mais leve hoje pra mim, né? Sim, sim, sim. Em termos de consumo de tênis também, isso é louco, né? Pô, tu tá lá jogando Challenger de Campinas lá, enfim, e tá rolando o ATP Masters 1000 de Cincinnati na mesma época, digamos, supostamente, assim, né? Aham. Consumia isso, cara. Pô, tem lá, final, Roger e Nadal, sei lá, tu vai. Tu Sim, via, ficava muito, assistia bastante tênis. Assistia. assistia bastante tênis. Até hoje Conseguia eu ter assisto essa. bastante tênis. Massa, massa. Na TV, agora mesmo eu tava vendo Cincinnati. E ainda assim a gente assistia bastante jogos também, né? Assim, dos torneios maiores, de torneio Challenger, assim,
tem que assistir pelo computador, é um pouco mais difícil, mas torneios maiores a gente sempre acompanha, assim. Massa. Legal. E essa parte, assim, falando mais de tênis, assim, esse teu início ali, você falou que passou muito rápido, né? Do juvenil, você jogou ali um ano e meio de Futures e logo foi pros Challengers. E aí você começou a jogar os torneios Challengers. Essa transição, assim, dos Futures pros Challengers, qual que é a diferença, cara, de um jogador que fica ali 400 até 800 do mundo jogando Future e um jogador que vai para os Challengers? É velocidade de bola, é consistência, é mental? Qual que é a principal, assim, se você tivesse que elencar algo assim que é muito diferente do ITF Future para os torneios Challengers? Acho que é um pouco de tudo, né? Dá pra dizer assim, que é quase um pacote completo, né? Às vezes o jogador que fica preso nos Futures, ele é muito pouco profissional, isso acontece muitas vezes, né? Os torneios são muitos, assim, são quase semi-amadores, assim, é difícil de treinar, não tem bola, não tem quadra, é quase um perrengue pra tudo, assim, e aí isso é uma coisa que é estranha, né? Quanto é maior o nível, mais bolas tu tem, mais quadras tu tem pra treinar, e teoricamente tu precisa treinar menos, né? Tu joga melhor tênis. Em Future, que é teoricamente quando a pessoa tem que mais treinar, é onde menos se consegue, com menor qualidade. Isso é uma coisa curiosa. Mas o nível de ATP para Challenger muda muito pouco, assim, falando tanto mentalmente quanto tenisticamente. Mas em Future, sim, tem uma diferença considerável. De nível de tênis mesmo. O nível de... Porque ali, se for pensar, no Challenger, tu joga mais ou menos entre 200 jogadores. Futures é entre 2.000 quase. Então, Claro. o funil te afunila muito mais a coisa, né? E se tu for também pegar, assim, mas não sei se na ponta do lápis, assim, mas muitos jogadores que jogam uma sequência boa de Challenger, assim, geralmente eles jogam um ATP ou algum torneio maior e eles costumam ir bem, assim, porque o nível Challenger hoje ele é muito alto também, né? Aí tem bastante diferença, assim, ATP, Challenger para nível Future, de nível de tênis mesmo falando, né? Como um todo, não só alguma coisa específica. E nessa época que você jogou, né, os torneios Challengers ali, que foi até quando você deixou de jogar agora, 2021, né, que você jogou os últimos torneios ali, não mudou muito, né, já era um nível muito bom, né, igual você falou, cara, o nível ATP ali das primeiras, segundas rodadas de um ATP 250, ou até um Rio Open, que é um ATP 500, o cara que vence um Challenger hoje, o cara pode fazer umas quartas de final, o cara pode chegar numa semifinal de um ATP, se pega uma boa semana, tenisticamente, cara, o cara que é 200 do mundo joga muito tênis, né? Eu acho que a galera, talvez, que não assiste muito tênis ou que tá conhecendo agora o esporte, acha que tem muita diferença de um jogador que é 40 do mundo, ou, por exemplo, hoje um Thiago Monteiro, que ficou muito tempo entre os 100, ou um jogador que tá entre os 20 do mundo, um Garim, um Echeverri ali que chegou 50 do mundo, ou até os caras que já estão até no top 10, de tênis, de batida de bola, de qualidade, não tem diferença, né, cara? O que muda talvez ali é um detalhe mais mental, né, Cléser? É mínima a diferença mesmo. Se for parar pra ver os dois batendo assim, não sabe quem é quem. Verdade. Até nessa pegada, assim, tinha uma pergunta e vai muito de encontro a isso, né? Quantos por cento tu considera que o jogo é mental no tênis, cara? Assim, se tu fosse botar de 0 a 10, assim, qual é o percentual que pega ali no mental, assim? Quanto é do jogo o mental? No nível alto eu diria que divide quase em 3, assim, 1/3 tênis, 1/3 físico e 1/3 mental. Todas bem igualitárias, assim, nível alto falando, né? Todo mundo tem as 3 pilares muito fortes, né? Então, acho que fica bem subdividido ali em cada categoria, no nível alto falando, né? Que nem eu falei ali, se tu baixa um pouquinho de nível, uma das 3 coisas não vai estar tão bem alicerçada, né? Tem algum furo ali, por isso que a pessoa tá jogando Future, né? No final é isso. E você chegou ali 150 do mundo, a gente vai começar a falar um pouco mais da tua carreira ali, dos títulos, dos Challengers. O que faltou, assim, eu vi algumas entrevistas suas, você falou, cara,
que a parte tenística você sempre teve ali, eu vi que a sua análise de tênis, desde ali quando você tinha 18, 19 anos, você já acreditava muito no seu tênis, na parte técnica, você sabia que jogava muito bem, mas eu vi que você também analisava e sentia que faltava um pouco de físico e talvez até um pouco dessa fortaleza mental, nesses momentos importantes, né, você jogar o seu melhor tênis. Foi justamente isso que faltou, talvez, para você ter chego num top 100, ter furado mais rápido essa barreira ali dos challengers e ter jogado mais os torneios ATPs? Acho que sim, que a gente falou, nunca foi um problema, assim, pra mim bater na bola, né? Muito pelo contrário, eu sempre tive bastante facilidade em jogar tênis, mas sim, eu tinha um físico um pouco aquém do que demandava um tenista top 100 ou top 50, e mentalmente também, assim, acho que eu poderia ter tido hoje, se eu tivesse com a cabeça de hoje, mas é sempre assim também, né? Eu queria estar com a cabeça com 20 anos quando eu tenho 40. Claro. Mas sim, hoje eu administrar melhor os jogos, nervosismo, entender um pouco mais momentos da partida. Hoje também acontece um pouco porque hoje, que nem eu falei ali, eu jogo talvez pro lazer, então ganhar ou perder um jogo pra mim hoje não faz tanta diferença, antes fazia. Mas eu sinto hoje que mentalmente jogando eu jogo muito mais tranquilo, eu aproveito muito mais o jogo. Então são coisas ali que às vezes a gente não consegue levar quando tá no olho do furacão ali, né? Isso muitas vezes eu esbarrava um pouco nessa parte também de ter às vezes uma tensão excessiva, não conseguir jogar meu melhor assim nos momentos que precisava. E isso é muito também de experiência, né, Gui? Porque você jogou pouco tempo, querendo ou não. Você, muito jovem, furou essa barreira dos futures, começou a jogar os challengers e, querendo ou não, você não jogou muitos torneios para justamente pegar essa experiência de poder, talvez em um momento importante, jogar mais tranquilo ou ter mais momentos desse, né? E você também teve lesões durante a sua carreira, eu acho que também foi por você não ter vivenciado muitas vezes aquele momento de pressão também. Você não conseguiu realmente te colocar à prova várias vezes para você ir se acostumando àquilo e ir melhorando ao longo do tempo, né? Foi tudo muito rápido, talvez, né? Essas que a gente falou são coisas que vão vindo com o tempo, né? Então, às vezes a gente olha ali um Alcaraz jogando e é espantoso ver como ele lida com o jogo mentalmente, né? Sim. Com 20 anos, pô, jogando uma final de Wimbledon com o Djokovic, quadra lotada, pô, parecia que tava jogando ali Ele tem a cabeça de 40 casa. já, né? Então, mas enfim, são coisas que a gente vai adquirindo com o tempo, né? E só a experiência dá mesmo. E, cara, eu queria saber um pouquinho sobre escolhas de carreira, assim, né? Quais escolhas que tu acham que te levaram pro teu melhor momento de carreira, assim, se você fosse... porque, cara, tem que ser meio certeiro, né, cara? Tu não tem 2, 3 chances, né, na carreira pra fazer de novo ali, basicamente, né? E quais as coisas também que tu deixou de fazer que poderiam ter te levado daí pra cima, digamos assim, pra furar um top 100, enfim. O que os dois lados da moeda, assim, o que te levou até o teu auge, basicamente, né? E o que tu acha que poderia ter escolhido melhor, assim, decidido melhor e ter alguma mudança de carreira, basicamente? Acho que no meu melhor momento ali eu tava bem fisicamente. Acho que isso foi crucial ali para eu ter jogado talvez o melhor tênis que eu joguei hoje na minha carreira. Pontuais coisas fora da quadra também, alimentação, talvez algum reforço a mais, que hoje eu sei que eu conheço um pouco mais o meu corpo, que hoje eu sei que eu preciso fazer, alguns treinos específicos também ali ligado à parte física, ou mesmo à parte técnica, que hoje eu entendo um pouco melhor o meu corpo, eu sei qual lado seria melhor ir. Acho que coisas relacionadas a isso que também muitas vezes a gente só vai saber agora, no momento é muito difícil de ter essa visão, né, do que está acontecendo, mas acho que é muito nesse sentido, assim. O que eu noto, Gui, comparando um pouco com os argentinos, por exemplo,
é que eles chegam talvez um pouco melhor preparados ali com a idade, por exemplo, que você ganhou o primeiro Challenger. Você ganhou o primeiro Challenger com 18 anos. Né, cara, para ganhar um Challenger com 18 anos, você já tem uma projeção de ser um tenista top 100, top 50, você já tá num belo caminho. Porém, você, no seu caso específico, eu acredito que não estava ainda preparado, principalmente fisicamente, eu acho assim. E eu vejo que talvez na Europa, e os americanos e também os argentinos, eles chegam melhores preparados nessa questão física, cara. Eles já estão mais formados fisicamente, mais fortes, já se mexem melhor na quadra, mais coordenados. Então, eles conseguem justamente aproveitar esses primeiros momentos do circuito profissional e evoluir rapidamente porque eles já estão preparados. Enquanto isso, não só você, mas eu acho que todos os tenistas brasileiros, a gente tem uma defasagem nessa questão do treinamento quando a gente é juvenil. Então, ali com 14, 15, 16 anos, a gente não treina para ser um profissional, a gente está atrás no aspecto treinamento, comparando com os argentinos e com os europeus. E aí, quando você ganha um primeiro Challenger com 18 anos, jogando um belo tênis, você ainda tem muitas coisas físicas ainda para melhorar, e você vai melhorando durante o processo de profissional. E é difícil, né, você ter que lidar com essas melhoras jogando com os melhores do mundo, né? Sem dúvida. Concordo plenamente. Não tenho nem o que falar assim, porque tirou praticamente as palavras da minha boca, assim, mas é exatamente. Tiagão respondeu a pergunta. Perguntei e respondi já, Boa. E aqui falando um pouco desse primeiro Challenger, cara, você ganhou o primeiro Challenger em quadra rápida. A gente já pode falar um pouquinho, né, que foi em Rio Quente, em Goiânia, né, Rio Quente, se eu não me engano, é próximo ali de Goiânia. E você venceu, cara, belos jogadores aqui nesse Challenger. Você venceu caras veteranos aqui, o Ricardo Melo, venceu o Thiago Alves, venceu o Paul Capdeville, o chileno, na final. Como é que é a tua lembrança, assim, desse primeiro Challenger jogando em quadra rápida? O que você se lembra desse momento, cara? Deve ter sido um baita momento, assim, pra ti, cara. Sim, foi uma semana bem legal. Eu lembro que as condições de jogo eram um pouco difíceis, favoreciam um pouco o meu jogo, apesar de ser em quadra dura, né? Tava muito rápido lá, tinha altura, a bola era uma bola rápida também. Então eu lembro que era uma semana assim que o saque fazia muita diferença. Então, às vezes pega um jogador tipo o Ricardo Melo. Os que eu ganhei, basicamente todos eram jogadores de quadra dura, mas se for olhar, uma quadra dura um pouco mais nível do mar, assim, que jogam um pouco mais perto da linha. E nesse torneio particular não era um torneio que favorecia muito esse tipo de jogo, era um torneio mais assim, saque, primeira bola, porque tinha a questão da altitude ali, né? Então foi uma semana ali que eu consegui sacar muito bem, eu lembro disso, eu acho que eu perdi poucos saques durante o torneio, se é que perdi algum. E eu lembro que eu tava fazendo muito bem essa jogada assim, de saque de primeira bola, que isso estava fazendo total diferença em todas as partidas, né? Legal. E falando assim, você, da sua carreira, obviamente, você jogou muito mais no saibro, mas você gostava também de jogar em quadra rápida ou não? Quadra rápida era algo assim que você buscava evitar durante o circuito, assim? Eu gostava sim, achava que o meu jogo se adaptava bem à quadra dura. Obviamente teve momentos da minha carreira que eu preferia jogar um pouco mais no saibro, outros eu preferia jogar um pouco mais em quadra dura. Até se for olhar, o melhor Grand Slam que eu joguei foi o US Open, eu furei o quali uma vez e fiz final de outro quali. Então, o meu jogo se adaptava bem à quadra dura. E acho que eu poderia até ter insistido um pouco mais algumas vezes em torneios de quadra dura, mas eu também jogava legal no saibro, então felizmente meu jogo se adaptava bem nas duas superfícies, né? Isso não foi nunca um obstáculo, digamos assim, pra mim, eu sou um tenista que só joga em saibro, ou só joga em quadra dura. O meu jogo, ele era mais ou menos moldado, assim, para conseguir jogar em todas as superfícies, então era algo que eu gostava até de transitar, e muito dependendo do momento, assim, eu ia mais para um ou mais para outro, e isso era muito dependendo, assim, de como eu tava me sentindo também. E tem a questão também da competição, né, da competitividade, né, cara? Você jogar em quadra dura,
você normalmente vai jogar com os europeus, vai jogar com os americanos, que são mais especialistas e tem mais jogadores melhores nessa quadra do que, por exemplo, nós, os sul-americanos, vocês, os brasileiros, os argentinos. Então, obviamente que você vai dar uma prioridade pro saibro, porque, querendo ou não, a competição é um pouco menor, né? Você não vai jogar com os europeus que sacam bem, ou os próprios americanos, e é o piso que a gente começa a jogar, que é o saibro, né? Então, justamente essa prioridade pelo saibro, eu acredito, né? Acho que, assim, falar quando vai pra uma quadra dura muito rápida, que nem tu falou, uma coberta, fechada, aí sim, eu não gostava. Aí se pegasse um europeu, um americano, ia ser bem complicado. Mas hoje a maioria das quadras duras, assim, elas são mais lentas, então tem quase todo mundo conseguido transitar em todas as superfícies, né? Mas aqui por questão de logística também, os torneios da América do Sul eram praticamente todos em saibro, né? Então a gente acabava optando mais por jogar por aqui também, por logística, questão financeira, enfim. Então por isso também se optava mais por jogar em saibro. Antes de deixar a pergunta pro Rafa, agora eu fiquei com uma curiosidade, cara. Qual foi, assim, um torneio ou uma quadra dessas que você viajou pra fora, assim, que, cara, que quadra rápida, filha da... Cara, que gelo, tô jogando no gelo. Tem alguma lembrança, assim, de uma condição, cara, não dá pra jogar nessa quadra, cara, porque isso aqui tá muito rápido, tá ligado? Teve uma que eu joguei, se eu não me engano, tinha uns 13 mil metros de altura. Era um Challenger em Ortisei, na Itália. Era inverno ainda, era quadra era coberta, fechada. E tinha uns 13 mil metros de altitude. Esse lugar é bem difícil de jogar. Se eu não me engano, até o Sinner ganhou esse torneio. Acho que foi em 2017 ou 2018 que eu joguei. E esse aí, com certeza, foi a pior condição que eu joguei na minha vida. Massa. Eu quero saber, Clásar, tu falou ali, pô, dos torneios, da qualidade dos torneios Future também, agora essa história aí da quadra bizarra, né, cara, e, cara, história loucuragem, assim, cara, perrengue brabo, cara, no circuito que o cara tem que aguentar, assim, tem alguma que marca, assim, que te vem a memória, assim, pra te compartilhar com os loucos e loucas aí, velho? E Future tinha várias, assim, tem que parar pra pensar, mas... Eu lembro de um torneio que eu joguei na Romênia que era engraçado, não tinha vestiário no clube, era assim, chegava, tinha uma tendinha assim, o cara te dava umas bolas, aí na quadra central eu lembro que tinha uma árvore no meio da quadra, assim, praticamente a gente botava a raquete pra trás, batia na árvore a raquete. Batia na árvore, e saía jogo, né, era engraçado, era um negócio bem... Future tem uns futures, assim, que são... Pô, são um negócios difíceis de explicar, assim, sabe? Eu joguei em Belo Horizonte também, eu lembro uma vez que o vestiário era todo aberto, assim, o chuveiro, o vaso, não tinha divisória, nada, assim, era tudo meio junto, assim, era um negócio muito louco. Uma academia, esse era no Brasil ainda na época dos futures ali do Brasil. E também era nesse estilo, assim, tinha uma tendinha, assim, que o pessoal botava umas cadeiras, e aí tinha esse vestiário que era todo aberto, assim, né? Teve algumas, assim, que já passei por umas boas. E teve alguma, assim, dentro da quadra, alguma coisa diferente, assim, dentro da quadra que te aconteceu? Ou uma briga com algum tenista, assim, alguém que... Enfim, alguma coisa inusitada dentro da quadra que você se lembra ou não? Nunca aconteceu nada muito loucuragem, assim? Acho que no jogo em si nunca aconteceu nada, porque mesmo o Future, assim, tem árbitro dentro da quadra, né? Não... Sempre tem pelo menos um árbitro de cadeira, né? Então acho que depois que começa o jogo, assim, fica mais tranquilo, mas fora, assim, tinha várias, assim. Eu lembro que no Future na Itália também, que era em Santa Margherita di Pula, tem bastante torneio lá nesse lugar. Sim. Ainda tem, né? Tem, tinha uma quadra de treino, tinha masculino e feminino, a chave do quadro era de 128, masculino e feminino, e a semana sequência, assim, uma semana atrás da outra, mano. E tinha uma quadra pra treinar, uma quadra só. Nossa. E aí era num resort, né? E aí tinha mais uma quadra que só quem tava hospedado no resort podia ficar. Só que não tinha ninguém se hospedava no resort, que era 500 euros a diária. Era um troço assim, né? Não tinha como ficar. Tinha umas pousadinhas, assim, do lado, que era tipo pensão, assim, a gente ficava na casa era tipo umas fazendas, assim.
Aí tinha jantar e todo mundo jantava junto, era engraçado. E essa época, assim, você viajava muito com os brasileiros? Ou tinha vez que você viajava sozinho na raça mesmo? Ou tentava juntar uma turma? Como é que era, assim, a logística de uma viagem para um torneio Future, por exemplo? Future, que nem eu falei, assim, eu joguei poucos, né, depois, fora do país. Esses que eu fui aí, eu fui com o meu treinador. Geralmente tinha algum outro brasileiro jogando aí, acabava ficando junto. Mas dos do Brasil, obviamente, a gente sempre estava, assim, meio perto de casa, né? Então era mais tranquilo. Mas é legal que, pô, a galera no amador aí reclama de barriga cheia, né, velho? Pô, vendo o Clésar falar aí, pô, muito clube top aqui, cara, com, pô, padrão de bolinha, várias Sim. quadras, tudo no horário, né, cara? Pô, árvore dentro da quadra eu nunca vi no torneio amador aqui, né? Não tem, não tem. Não, aqui os clubes são ótimos, né? Future vai para uns lugares aí que é inacreditável a estrutura dos clubes, né? E falando um pouco, cara, desse teu... Entrando mais na tua carreira, teve o segundo Challenger, você venceu 2 Challenger, esse do Rio Quente, que a gente falou, e o segundo Challenger você ganhou em Campinas, cara, que é um Challenger muito tradicional, que até hoje é disputado, né, no final do ano, e você bateu na bundinha de 5 argentinos, um atrás do outro, velho. Ganhou do Andreossi, do Duran, do Pella, do Gonzalez e do Bagnis, cara. Como é que foi vencer esse título em casa, né? Um Challenger, cara, muito tradicional. E como é que era, assim, essa tua relação também com os argentinos? Assim, você, quando entrava na quadra, assim, respeitava, tinha um pouco de respeito pro cara ser argentino ou não? Vou pra cima do cara. Como é que foi esse título e vencer de 5 argentinos em fileira, cara? Foi muito massa. Essa semana foi bem legal mesmo. Acho que provavelmente tenha sido a melhor semana tenística da minha vida, né? Mas assim, falando em questão dos argentinos ali, como eu falei, a gente jogava basicamente todos os torneios juntos, né? Então a gente estava bem acostumado a jogar contra argentinos. Então eu treinei uma época na Argentina também, então não era algo assim que, jogar com o argentino, tipo, se sentia um pouco mais pressionado. Pelo contrário, assim, a maioria, assim, a gente sempre achava que podia ganhar mesmo porque eram pessoas próximas, né? Às vezes ia jogar com um europeu, se sentia mais assim, pô, não conheço o cara, onde é que ele treina, onde é que ele joga. Era mais, acontecia isso mais às vezes com o europeu comigo que com o sul-americano. E, assim, analisando um pouco, assim, os argentinos, o tênis argentino, na sua opinião, assim, obviamente são vários fatores, né, pelo sucesso deles, por que eles têm tantos tenistas, cara, no top 100, top 50? Porque eles sempre estão ali com 4, 5, 6 tenistas no top 100 e às vezes o Brasil fica ainda um pouco mais ali no circuito Challenger. O que eles fazem alguma coisa diferente nesse circuito Challenger que talvez os brasileiros não façam? É algo que depois eles conseguem se adaptar melhor ao ATP? Ou eles já chegam melhor preparados, como a gente conversou antes? O que você acha que é meio que eles fazem diferentes? São mais jogadores? Por que tem mais argentinos, por exemplo, do que brasileiros no top 100 da ATP, assim, de uma forma histórica, né, digamos? Acho que é um país que tem mais tradição tenística, né? As pessoas seguem envolvidas com tênis depois que param de jogar. A questão logística também lá é bem diferente daqui do Brasil. Hoje, se for ver, basicamente todos os tenistas estão concentrados ali em Buenos Aires, todas as academias estão em Buenos Aires, uma que outra fora ali da capital. E isso... Você compete, né? Isso te ajuda a competir e melhorar, né? Para treinamento isso é muito bom. Aqui, se for ver, pô, tem um jogador no Rio, um em São Paulo e um em Porto Alegre. Tipo, tênis não tem como tu evoluir jogando sozinho com o teu treinador, é impossível. Tem que ter bons jogadores para tu treinar, para elevar teu nível. Então, isso é uma coisa que a Argentina se beneficia bastante, né? A Espanha também é muito assim. Tem muitos jogadores, né? Então, eles estão todo tempo inteiro trocando. Treina um dia com um, treina um dia com outro. Aí tem um treinador que agora parou de jogar, já tá treinando um cara. Então, eles seguem envolvidos com tênis, né? Isso não é algo que acontece muito aqui. Então, acho que é basicamente isso, né? Eles vão levando a cultura tenística adiante. Aqui no Brasil, a gente não tem tantos, né?
quero perguntar sobre um cara que é importante no tênis brasileiro e que basicamente não só tu menciona, mas o Rogerinho, tem uma galera que menciona no alto grau, assim, obviamente com o Guga, né, que é o Larry, cara. E a importância que ele teve na tua carreira ali, depois de alguns altos e baixos que ele acreditou em ti, e eu vi tu falar que é muito também numa questão mais pessoal, assim, né, mais humana, né, a abordagem dele também, né, Então, eu queria ouvir um pouco de ti sobre o Larry, basicamente, que é um cara, um ícone aí do tênis brasileiro, né? É muito isso, né? O Larry, ótimo treinador, ele tecnicamente, assim, falando em estrutura de golpes, assim, ele tem uma visão muito diferenciada, assim, é muito bom o olho dele, muito boa a didática dele para ensinar golpe também. E ele tem uma energia dentro da quadra, assim, que contagia a outra pessoa, né? Dá pra ver, assim, como ele ama estar dentro da quadra, como ele gosta daquilo, como ele curte. E acaba sendo contagiante, né? Pra quem tá trabalhando com ele, tá vendo essa energia que ele tem. Então não tem como não se motivar, né? E ele trazia muitas histórias do Guga, assim, ele trazia experiências da época do Guga para poder te ajudar de forma tática ou até mental, assim. Não sei se você pode compartilhar alguma história que ele te ajudou em algum torneio específico, algo que ele trouxe do Guga que talvez te ajudou em algum torneio, em alguma partida, digamos assim. Não trazia tantas coisas, porque eu acho que o Larry sempre foca mais, assim, ele não compartilhava muito do Guga, assim, porque talvez fosse algo que fosse, talvez ele pensasse que fosse me gerar alguma pressão, alguma comparação, alguma coisa assim, e com todos, assim, que eu vi ele trabalhar também, ele procurava focar bastante no que o jogador ele precisava, né? Não usar, porque com esse eu fiz isso, com aquele eu fiz aquilo, ele focava mais em desenvolver o jogo de cada um mesmo. E quem era, cara, assim, já falando um pouco de Guga, falando de Larry, quem eram os teus ídolos, assim? Obviamente o Guga nessa época, todo mundo que começou a jogar tinha o Guga como ídolo. Tinha algum outro ídolo, assim, de fora do Brasil ou até brasileiro também? Eu sempre gostei muito de ver, você até viram a foto ali, eu sempre gostei muito do Federer. Obviamente, além do Guga ali, pra mim, ele é a personificação do tênis, né? Eu penso em tênis, pra mim, veio o Roger Federer na cabeça, então eu cresci vendo ele jogar ali também. Acho que pra mim, falando de tênis ali, é a minha maior referência, Tá aí o homem. né? Tá aqui o homem, ó, tá aqui. Bateu bola com o chefe. Como é que foi bater essa bola com o chefe aí, Clesa? Eu bati 3 dias com ele, né? O primeiro dia eu tava muito nervoso, assim, muito. Esse skate foi só aquecer, assim, aquecer ele pro jogo. Aí no outro dia a gente fez um treininho, assim, eu acho que deu 1 hora e pouco, e outro dia eu aqueci ele de novo, aí já foi mais tranquilo. Mas o primeiro dia, assim, para aquecer, eu tava realmente bem nervoso, assim, tipo, não é fácil encarar essa situação. E como é que foi, cara? Como é que chegou essa oportunidade pra ti, assim, cara? Como é que se dá essa negociação em off pra ti poder ficar 3 dias rebatendo pra esse homem absoluto aí que a gente tá vendo? Sim, eu lembro que essa semana eu tinha jogado um Challenger na França, aí eu tinha perdido na primeira rodada, era segunda-feira, e eu só ia jogar na outra terça. E esse Challenger era um lugar que não era muito fácil de treinar, tem alguns Challengers que são assim, né? E tava tendo o torneio de Madrid. Aí eu falei, pô, quem sabe a gente não vai ficar semana treinando lá em Madrid e depois a gente vai pro próximo torneio, né? Porque a ATP dá esses benefícios, assim, se tem alguma semana, assim, se tá perdido em algum lugar, pode ir, ver se consegue encaixar, consegue fazer... Tu tá ali dentro do complexo e treinar, né? Isso aí é tranquilo. Legal isso, cara. Pô. E eles te dão hotel também ou não? Daí o hotel Não. Eles só deram acesso pra mim e pro meu treinador ao complexo e aí eu me virava lá dentro. Mas aí hotel, essas coisas a gente organiza. E aí sempre que a gente vai pra esse torneio tem uma mesa que se marca quadras, né? Aí eu cheguei lá na segunda noite eu fui falar pra menina, quem precisar... A menina que organiza as quadras, né? Se alguém precisar aquecer alguma coisa aí, tô à disposição. Aí se precisar alguém aquecer, né? Ela falou, tem aqui o Roger Federer amanhã pra aquecer. Conhece o Roger?
O pior que foi bem assim, né? Ela falou, tá precisando aquecer aqui, o Mr. Federer precisa aquecer amanhã. Não lembro que horas era, sei lá. Mas já te deu um gelão na hora, manhã. assim, cara? Foi meu treinador que marcou essa quadra, mas foi bem assim. Aí ele me falou, eu marquei aqui, tu vai aquecer o Federer. Entendeu aí? E, como assim? E aí eu fui, aí depois ele deixou lá, pô, aí ele falou, eu falei, pô, que legal, prazer, obrigado por me dar essa experiência, né? Acho que vai ser a única vez que eu vou bater contigo na vida, né? Deu uma risadinha assim, aí o treinador dele tava junto. Aí no outro dia ele pediu pra da marcação de quadra tinha meu telefone, né? Aí ela avisou, que o Federer gostou de bater contigo e tal, treina com ele 1 hora amanhã de novo. Eu, pô, não. Caraca. Pô, Que massa, o cara gostou de sentir a tua bola, digamos, né? Massa. que isso. Um dos maiores títulos da tua carreira. O cara quis de novo, velho. Que isso? Com certeza. E ali era na altitude, né? Madrid, você gosta de jogar na altitude, Tem uma então... alturinha ali em Madrid, É. E esse foi um dos únicos Masters 1000, assim, que você pôde ter experiência, assim, dentro do complexo e bater bola, ou você participou também de algum outro Não, Masters 1000? eu joguei em Indian Wells, joguei o Qualifying em Indian Wells, e em Roma também eu passei uns dias treinando ali, que nem em Madrid. Legal. E tem outro bate-bola aqui também que eu vou colocar na tela, cara. Esse aqui foi no Brasil Open 2013 com o Toro, cara. Olha aqui, ó, foto com o Toro. Como é que foi essa experiência com o Toro? O Nadal eu bati 2 vezes, eu bati uma com o Juvenil também no US Open com ele. Essa aí também, eu era no Brasil Open, eu era agenciado pela organizadora do torneio. Aí eles que fizeram o meio de campo lá pra esse treino. Nadal também, obviamente eles têm que pagar garantia, todas essas coisas. Eles negociam com o jogador a vinda dele, né? E aí também todos os treinamentos lá já deixam meio arranjados, assim, né? Essa aí foi assim. E as sensações, Massa. cara, que tu teve tanto de um quanto com o outro aí, né, cara? Porque, pô, esses dois caras aí, tu não precisa apresentar eles pra ninguém, né, basicamente, né? Mas as diferenças de como eles encaram o treino, o que eles focam, o grau de intensidade, enfim, tu sente muita diferença do jogo deles e do tipo de treinamento deles também, cara? Na verdade, treinamento, assim, que nem a gente já comentou antes ali, como eu frequentava uma classe de jogadores que também era muito profissional, não tem muita diferença, assim, não. Sim. A maneira como eles treinam, isso aí era bem parecido. Massa, massa. Não, E você estilo de conseguiu... jogo, assim. Você conseguiu também treinar com o Djokovic ou ver o Djokovic de perto, assim, pra poder presenciar a bola dele também ou não? Com o Djokovic eu nunca treinei, mas nos Grand Slams, sim, já vi ele, sim. E desses caras, assim, desse Big Free, também falando um pouquinho hoje do circuito, do Carlitos, você acha que o Carlitos pode chegar perto desse Big Free? Ou, cara, não dá pra saber, vai depender do tempo, assim, você não quer fazer essa previsão, assim, tão a longo prazo, digamos. É difícil de falar porque são muitos anos, né? Quase 20 anos que eles ficaram hegemônicos, assim. Acho difícil meninos chegar a esse patamar, assim. Acho muito difícil. Até porque acredito que daqui a pouco vão vir outros jogadores mais novos também ali, quando o Alcaraz tiver os seus 25, 26 anos, ou tá vindo os de 20, também pode vir um outro cara que jogue bastante bem, né? Eu acho que da maneira como foi, assim, acho muito difícil acontecer de novo. E até do tênis brasileiro, cara, tu tá acompanhando, assim, a Bia, principalmente, né, como expoente, a gente tem um momento espetacular, ela é perto da sua idade também, né, cara, não é, eu creio que tu tenha visto ela também no circuito ali, enquanto jogava mais de perto, né, e também o Wilde, o Meligeni, que estão tentando furar aí a barreira do top 100 de novo, assim, como é que tu tá vendo o João Fonseca também, Vitória Parros, tem uma galera mais jovem também chegando, né? Tu vê um bom momento do tênis brasileiro, ou parecido com a tua época? Como é que tu tá vendo isso de fora agora, assim, conseguindo analisar como comentarista ali, o comentarista Guilherme Kleser? Acho que a Bia, fenomenal já o que ela alcançou, né? Se ela resolver parar de jogar agora, acho que já
vai ter cumprido o papel dela. Que bom que ela tem mais alguns anos ainda pela frente, né? Dos meninos, acho que tá um pouco parecido ali com a época que eu jogava, né? Tem 2 ou 3 ali jogando Challengers, aí tem um que fica um pouquinho mais dentro dos ATPs. Agora eu acho que o Monteiro caiu um pouco, né? Não tenho acompanhado tanto também o ranking. Mas acho que tá meio parecido, né? Assim, tenisticamente falando, eu acho que o Thiago, o Wilde e o Meligeni têm boas chances, sim, de entrar no top 100 se eles tiverem uma sequência boa, engrenarem alguns resultados. Te confesso que os outros meninos eu não conheço muito bem. Eu não sei que eu vi jogar uma vez só, não tenho como ter uma opinião. E os outros, assim, eu também não faz muito tempo que eu não acompanho Puccinelli, Matheus Alves. Sim. Não consigo opinar sobre esse que realmente eu não conheço. Sim, massa. E até assim, pra chegar já mais perto do final aqui, né? E até aproveitar já a tua pegada de assessor de investimentos ali, né, cara? Pô, chegou a ser 153 do mundo, né, cara? Eu até vi um levantamento não sei se tu viu do Além do Tênis, que tu foi o 43º melhor brasileiro em ranking, né? Pô, cara, isso é pesado, né, cara? Da história do tênis brasileiro, né? Então, pô... E ao mesmo tempo a gente tem um lance que, cara, como é que é a realidade financeira nesse nível, né, cara? Como é que é se pagar a viagem, enfim, pô, ir de um challenge pro outro? Como é que é a engenhoca pra conta fechar positiva ali? Se é que ela fecha, né, Clésio? Agora fecha positivo, quanto positivo, enfim, como é que funciona essa até dá umas dicas aí pros tenistas ainda que estão nessa barca aí, né? Sim. Bem preto no branco, de até 300 do mundo perde dinheiro, de 300 a 100 empata, ganha um pouquinho, e aí de 100 para cima, aí sim ganha um dinheiro legal. Isso contando prize money, patrocínios, sim. Apoio, botando tudo na conta. É muito difícil conseguir um patrocínio, assim, antes do 100 no mundo. Muito raro, assim, a menos que tenha alguém que seja amigo da família ou goste de tênis. Fora isso, é muito difícil. E ali de 100 a 300, consegue se sustentar com o dinheiro que vai ganhando dos prize money, reinveste para pagar treinador, passagens, aí vai mais ou menos isso. E ali de 300 para cima é investimento, né? Tem que pagar para jogar. E falando dessa parte assim de prize money, premiação dos torneios, uma curiosidade, eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Como é que funciona o prize money ali nos torneios Challenger ou até nos ATPs? Como é que os torneios pagam os tenistas? É um cheque? Você recebe na conta? Você tem uma conta no exterior? Como é que funciona essa questão dos prize money dos torneios da ATP? Future geralmente paga em dinheiro no final do torneio. Cashzão, na maleta. Future paga em dinheiro e Challenger, quando a gente começa a jogar Challenger, é obrigatório ter uma conta vinculada na ATP. Aí é uma transferência bancária. Aí tu coloca a conta que quiser, pode ser no Brasil. A maioria tem conta dos Estados Unidos, a maioria eu também tinha. Pode ter em euro também, aí fica a critério do jogador. Mas aí a ATP, o torneio sempre paga a ATP antes, porque deram uns rolos no passado aí, até teve um torneio do Brasil que não pagou os jogadores, né? E aí hoje tem que pagar integralmente, se eu não me engano, para a ATP 100% do prize money, e depois ela distribui para os jogadores na conta que está lá vinculada no perfil de entidade. E essa parte, por exemplo, assim, de taxas, de impostos, já paga na fonte, já paga para a ATP retido na parte ou o tenista tem que fazer? Cada país tem uma legislação diferente que é retida na fonte, né? Vamos lá, Itália é 30%, aí a Colômbia é 15%, isso depende de cada país. Aí depois aqui no Brasil tem que ver com o contador aí como é que ficou o imposto de renda aqui no Brasil, né? E depende um pouquinho também. Entendi. Mas antes de a gente falar um pouquinho e terminar a entrevista, Gui, eu queria falar, cara, do seu maior momento, talvez, do tênis, de ter jogado um Grand Slam, né? Ter jogado o US Open, passou o qualifying, jogou a primeira rodada. Como é que foi jogar, cara? US Open foi o único Grand Slam que você realmente jogou
a chave principal. E como é que foi esse momento? Com quem que você tava de treinador? O que você se lembra desse momento, assim, que foi, cara, um US Open ali? Não sei em qual quadra que você jogou, se puder trazer um pouco também dessa experiência lá de Nova York. Foi bem legal, eu tava treinando com um argentino, eu até o treinador do Monteiro agora, Pablo. Eu não joguei numa quadra muito relevante, foi uma quadra 15, 16, era uma quadra do cantinho, mas sim, pô, sonho de todo mundo é poder jogar um torneio Grand Slam, uma Olimpíada. Então quando a gente começa a jogar, a gente sempre almeja ter jogos assim, né, jogar uma Copa Davis. Então nisso eu me sinto bastante realizado assim na minha carreira, né, que eu consegui alcançar, digamos assim, tudo que um tenista, quando quer começar a jogar, ele almeja, né? Quer jogar grandes torneios, jogar uma Copa Davis, jogar um Grand Slam, jogar Masters 1000. Então, nessa parte, eu fico bem contente, assim, de ter conseguido alcançar isso, né? Teve algum jogo, assim, memorável, cara, assim, que você se lembra, não só de Grand Slam, mas um jogo que você se lembra, cara, esse jogo eu joguei pra caralho, ou um jogo muito importante, que você venceu talvez a um tenista, assim, que hoje tá no top. Eu vi, olhando, assim, as tuas vitórias, você venceu o Grego Tsitsipas aqui em um torneio, não sei se foi num Future ou num Challenger que você venceu. Você ganhou no Future e perdeu no Challenger, no Grego. Isso aí. Como é que foi jogar com o Gregão, cara? O Gregão já era tudo isso ou a esquerdinha dava pra dar uma martelada lá? Não, esse ano que ele jogou 2 vezes no mesmo ano, se eu não me engano. Ele acabou o ano já 60 ou 70 do mundo. Ele já tava jogando legal já. E tiveram alguns jogos marcantes, né? Geralmente a gente lembra mais os que perdeu. Eu lembro um jogo que eu perdi pro Psarevic em Houston, que eu tive alguns match points. Eu ia ter ganhado o meu primeiro jogo de ATP nesse jogo em Houston, porque eu perdi pro Psarevic. Então, teve um jogo com o Belucci também no Brasil Open, que eu acabei perdendo 7-6 no terceiro. Foi um jogo bacana, foi o jogo principal da noite ali, então tava o estádio lotado para ver a gente jogar. E como é que era jogar assim num estádio lotado, num ATP desse? Você se sentia confortável? Você lidava bem com a pressão? Por exemplo, contra o Belucci, provavelmente ele era o favorito. Você conseguia jogar solto ou tinha momentos que era difícil lidar com esse ambiente, digamos? Não, geralmente quando a gente entra na quadra, assim, acaba não prestando muita atenção nos arredores, né? Pensa assim, pô, vai entrar numa Arthur Ashe pra jogar, se tu começa a olhar pra torcida, não consegue jogar, né? Então, pode ter certeza, vai conversar com qualquer um, e fala, pô, não consigo ver muito o que tá acontecendo fora, eu fico focado na quadra e no meu box. E acontece bastante isso mesmo, assim, eu te confesso que eu tenho poucas lembranças, assim, de estádio, dessas coisas maiores, porque a gente fica focado bastante no jogo ali, no treinador, no box. Então, independente do tamanho do que seja, né? Eu tenho uma que seria o meu final aqui, basicamente, né? E até as experiências de Copa Davis também, né, cara? Jogar pelo Brasil, diferente. Como é que, assim, qual é o sentimento mesmo de ser chamado, poder jogar, enfim. Sim, é diferente. Primeiro porque o circuito inteiro a gente joga só pela gente, né? Ali é uma competição um pouco diferente. No tênis não é comum ter competições por equipe. Então, nisso ajuda bastante também, tanto na motivação, alguns outros pontos, né? E que nem eu falei também, quando a gente começa a jogar, sonho de qualquer um poder estar defendendo o país, né? Então, acho que muito por aí. Nossa. E falando agora, cara, pra gente terminar, do teu presente, cara, como assessor de investimentos aí que você agora tá trabalhando nessa parte, como é que tá assim, dá pra comparar com o tênis? Você tá tão feliz quanto jogava, na época que você jogava? Você quer realmente seguir nessa carreira a longo prazo? É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? Ou você ainda pode ser que volte a jogar? Não sei se tá em aberto qualquer tipo de volta ao circuito ou não. Não vou voltar mais ao circuito, agora meu foco é o meu trabalho aqui como assessor de investimentos e tudo mais.
Até tu jogou no passado, o ITF em Lajeado, tu jogou ainda, né, cara, no final do ano passado. Então era mais ou menos nessa linha. O Thiagão leu meu pensamento aí. Tem uma Não, pulguinha ainda. Se sentiu a pulguinha bater ali. não, volta ao circuito normal, 100% descartada. Ah, o que eu faço, eu gosto bastante de jogar torneios de final de semana, alguns torneios tem espalhados, assim, pra mim é bacana, porque eu falo bastante que no circuito, assim, a gente não tem muito apelo de estar jogando em casa, estar jogando no Brasil, é basicamente tudo fora, né? Então hoje é prazeroso pra mim poder jogar esses torneios, que eu fico próximo de pessoas que eu não ficava antes, eu recebo um carinho enorme. Então isso hoje é muito legal pra mim, eu gosto bastante de fazer isso. Espero poder fazer por mais alguns anos ainda, se o meu corpo permitir. Mas volta ao circuito normal, não planejo. Estou bem contente hoje com minha atual profissão, gosto bastante do que eu faço. E hoje eu já tenho responsabilidades ali no meu escritório que eu já não tenho mais como também abrir mão, né? Já não tem como sair E, desse negócio. e da questão das lesões, cara, você fez as cirurgias, né, em 2021, ali que você ficou parado, você fez a operação nos 2 pés. Hoje, pra jogar tênis, tranquilo, cara, você tá 100% recuperado, sem nenhuma dor, assim. 100%, não sinto nada. Massa. E isso foi, talvez, assim, nessa época ali que você parou de jogar, esse foi o principal motivo, assim, a recuperação, a volta, ou você já tava gostando muito do seu trabalho como investidor, ou pesou os dois, assim? Foi um pouco dos dois, sim. Foi um gatilho ali para eu. Quando eu me operei, eu tinha que ficar um tempo parado, né? Então foi. Eu queria entender o que eu poderia fazer fora do tênis, né? Então foi bem nessa época ali que eu conheci meu sócio, e aí ele me convidou para fazer parte ali da estrutura, e aí eu acabei gostando, eu já não estava muito mais querendo seguir no tênis, eu não entendia muito bem ainda o que eu podia fazer fora. Então, uniu essas duas coisas, foi bem no período da lesão, sim. Dá para dizer que foi um gatilho ali que também fez eu parar. E hoje, assim, como é que é o teu dia a dia, assim, como é que é a rotina do Cléser, assim, trabalhando ali? Não sei se você quer falar um pouco também do seu trabalho, da sua assessoria, o que você faz hoje, se você é mais focado em alguma área dos investimentos, renda variável ou em outro tipo, assim, qual que é o que o Cléser faz hoje no dia a dia, assim, na rotina? Eu sempre eu acordo bem cedo, né? Eu sempre procuro. Primeira coisa que eu faço no dia é ir na academia, então por isso até que eu consigo continuar jogando, eu me cuido bastante nesse sentido, né? Depois, meu dia a dia, basicamente, eu cuido das carteiras dos meus clientes, né? Eles me dispõem um valor para eu investir, eu entendo o perfil deles e eu monto um portfólio de investimentos de acordo com o que ele queira, né? E aí, a partir daí, a gente faz acompanhamentos e é basicamente isso, assim, eu gosto bastante, assim, também dessa parte ligada a investimentos, né? E tem alguma área dos investimentos que você talvez assim é mais especialista ou que você gosta mais? É renda variável, renda fixa, é fundos imobiliários? Tem algo assim que te pega mais, que você gosta de estudar mais assim com profundidade? Eu gosto bastante de renda variável no geral. Fundos imobiliários, ações, curva de juros, isso eu gosto mais desse setor. Massa. E pra galera que com certeza deve ter muita gente que segue aqui os loucos, quer conhecer um pouco mais dessa parte de investimentos, como investir, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo, enfim, para poder conversar sobre isso? Para quem que você indica? Você já é um cara que precisa ter um capital maior para investir com Clésar ou não? Pode começar com pouco dinheiro também? Como é que é o seu trabalho assim? É claro, pode me mandar uma mensagem no Instagram, meu WhatsApp, a gente está sempre disposto a poder ajudar todo mundo. A gente já tem uma estrutura legal ali no escritório, que a gente consegue atender basicamente qualquer público. Então, é só entender mesmo quais são os objetivos de cada um, né? E isso aí a gente consegue a partir de uma reunião,
entendendo exatamente isso que eu falei, objetivos, e é assim que a gente trabalha. Então, totalmente à disposição aí de poder ajudar. Massa, deixei o Insta aí do Guilherme aí, @GuiClesar, então galera que se interessar mais por essa parte de investimentos, pode entrar em contato lá com o Guilherme no Insta. Cara, só agradecer, Gui, pela entrevista, foi muito legal poder conversar contigo, cara, falar da sua carreira, entender um pouco mais dos bastidores do circuito que também eu tinha curiosidade ali do circuito Challenger, da questão do prize money. Foi muito legal, cara, poder conversar contigo e tá sempre convidado, cara. Tá convidado aí para uma segunda edição da entrevista Loucuragem. Boa. Eu agradeço o espaço aí, sempre à disposição. No que quiserem, eu tô aí. Valeu, Gui. Baita entrevista aqui, tá louco, cara. Loucos por tênis. Agora tem várias informações de bastidores aqui que é só em primeira mão nos loucos aqui. Bora. Valeu demais, Gui. Valeu, galera. Obrigado aí pelo Deixem like aí, deixem comentários, deixem perguntas aí pro Gui também, se tiverem dúvidas, que a gente repassa também pro Guilherme. Valeu, galera. Valeu, Gui. Valeu, Rafa. Tamo junto.